Olá, estamos de volta para dar continuidade ao nosso estudo que tem como tema a pergunta: qual o objetivo da vida ou por que estamos no mundo? Antes de iniciarmos, vamos ver as advertências que colocamos antes do início de cada vídeo. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Vamos rever também a nossa advertência especial para aquelas pessoas que ficaram presas no tempo, mais especificamente, presas no século XIX. Revelações ampliam-se. Emmanuel, Vinha de Luz, capítulo 173. Bem, nós já estamos desde o episódio de número 16 do nosso estudo, tentando responder as perguntas que fizemos lá no início, que foram: quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Lá nós dissemos que poderíamos resumir essas três perguntas em uma só, que era: por que estamos no mundo? E dissemos também que essa pergunta pode ser feita da seguinte maneira: qual o objetivo da vida? Nós vimos através da Bíblia que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e que, portanto, nós somos deuses. Vimos também que o objetivo da vida, da nossa existência, é chegarmos à perfeição, como nos ensinou Jesus. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus, capítulo 5, versículo 48. Depois, vimos os espíritos responderem a Allan Kardec que o objetivo da encarnação é chegar à perfeição e contribuirmos com a obra da criação. É a pergunta de número 132 de O Livro dos Espíritos. Vamos acompanhar. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E vimos os espíritos darem essa resposta. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm de sofrer todas as vicissitudes da vida corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda um outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de cumprir a parte que lhe toca na obra da criação. Bem, agora nós vamos continuar com a resposta da pergunta 132 de O Livro dos Espíritos. Vamos saber como acontece, como se dá tudo isso. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. O instrumento que os espíritos estão falando é o corpo. Para apertar um parafuso, você precisa de uma chave de fenda, por exemplo. Para contribuir com a obra de Deus, para realizar a obra de Deus nesse mundo, nós precisamos também de um instrumento, de uma ferramenta, o corpo. Nós somos deuses. É isso que estamos vendo desde o começo. Mas também somos espíritos, como também já vimos. Espíritos não têm corpo, como Jesus ensinou e nós já vimos num outro vídeo. A Terra é uma escola e nós viemos para cá aprender. Nós somos deuses. Nós precisamos aprender a criar e a manipular fluidos. Para isso recebemos um corpo. Da mesma forma que recebemos um uniforme, uma farda quando vamos para a escola. Quando cortamos uma árvore e fazemos uma mesa ou uma cadeira, quando pegamos o minério de ferro e transformamos numa chapa de aço, que vai se transformar num carro, numa geladeira ou num fogão, estamos aprendendo a manipular fluidos, por enquanto fluidos condensados. Assim, nós também estamos aprendendo a criar. À medida que avançamos, que evoluímos, a matéria vai ficando menos condensada, até o ponto em que tudo será apenas fluido. E aí não precisaremos mais da ferramenta, do corpo, mas por enquanto ele é totalmente útil. Se nós vamos chegar ao nível descrito lá no Gênesis, disse Deus: haja luz e houve luz, Gênesis capítulo 1, versículo 3, eu não sei, mas vai haver um momento em que não precisaremos mais do corpo para fazer nada. Vai ser tudo feito através da vontade, do pensamento. Como Jesus fazia os milagres, na maioria das vezes, sem tocar na pessoa. Em verdade vos digo
que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará outras maiores. João, capítulo 14, versículo 12. O corpo funciona também como um bloqueador de nossos poderes, por assim dizer. Nós somos deuses, mas ainda não temos nem moral, nem equilíbrio, ou, como se diz no popular, ainda não temos juízo para usá-los. Essa é mais ou menos a função do corpo também. Evitar que façamos besteiras maiores do que as que a gente já faz. Porque a matéria condensada vai nos oferecer um pouco mais de resistência às bobagens que pensamos, desejamos e fazemos. Porque ainda não temos nem moral nem equilíbrio suficientes para nos comportarmos como deuses que somos. O corpo é, portanto, uma espécie de camisa de força para controlar o espírito, para manter o espírito dentro de certos limites de ação. Porque nós somos deuses e, sendo deuses, temos poderes inimagináveis. Portanto, Deus, que não é bobo, nos mantém sob certo controle. Bem, vamos ver o comentário que Allan Kardec fez dessa resposta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Bem, aí está um resumo da ideia que estamos trabalhando nesse vídeo. A ideia de que a Terra é uma escola. Nós diríamos, usando um termo também terreno, que a Terra é uma escola profissionalizante. Estudamos e aprendemos fazendo, construindo e realizando a vontade de Deus. Bem, tem um pedaço da resposta dos Espíritos que eu deixei por último. Vamos ver agora. Na verdade, ela pertence ao começo da resposta, mas eu deixei por último. Vamos ver. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Bem, não é expiação. Dizem que na segunda edição de O Livro dos Espíritos, lançada por Kardec, tinha 7 respostas para cada pergunta. E na edição definitiva, Kardec teve então de optar por uma só e optou por essa. Mas esse trecho está errado. Na verdade, é uma confusão que quase 200 anos depois ainda persiste. A confusão entre o que é encarnação e o que é reencarnação. A pergunta que Kardec fez foi: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Portanto, esse pedaço da resposta está errado. Antes que algumas pessoas comecem outra vez com o coro de crucificam, crucificam, soltem Barrabás, primeiro ouça a explicação. Você que é pai ou mãe, quando manda seu filho para a escola, é para ele ser castigado? Claro que não. Você manda seu filho para a escola para ele estudar, para ele ser alguém na vida. Agora, se ele bater no colega, destruir a cadeira, pichar a escola, responder mal à professora, aí ele vai receber uma punição. Mas o objetivo inicial de ele ir para a escola foi estudar. Vamos voltar para a Bíblia, para o Gênesis. Adão e Eva estão lá no Jardim do Éden, no paraíso. Está tudo de boa, tudo maravilha, ninguém estava ali para espiar nada. Mas a Eva, toda serelepe e pimpona, resolveu aprontar. Aí virou a expiação. Mas o objetivo inicial era só chegar à perfeição e contribuir com a parte que nos cabe na obra da criação. Portanto, ninguém veio para o mundo para expiar nada. O problema é que nem encarnados e nem desencarnados entenderam ainda que encarnação é uma coisa e reencarnação é outra coisa. É um erro, mas é fruto da confusão que existe sobre os dois conceitos, encarnação e reencarnação. Se não entendermos que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, se continuarmos confundindo focinho de porco com tomada, Zé Carroceiro com Zé Carroceiro, não entendendo que um trabalha na roça e outro trabalha com carroça, fica difícil entender o livro. O outro problema na resposta é o seguinte: para outros é missão. Também tem um problema. Não é para outros, é para todos. Para todos é missão. E como nós vimos aqui, são duas missões: chegar à perfeição e contribuir com a parte que nos cabe na obra da criação. São as duas tarefas que Deus nos deu. Vejam esse trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena. Qualquer que ela seja,
sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, fracassar com o seu objetivo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 9. Vejam que os Espíritos confirmam o que eu disse. Primeiro, todos nós temos uma missão. Segundo, missão grande ou pequena. Ou seja, os exemplos que eu dei foram criar uma vacina ou varrer a rua. Terceiro, qualquer que seja a missão, sempre nos é dada para o bem, nunca para o mal. E por uma estranha coincidência, adivinhem qual o título do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que todo homem tem na Terra uma missão. É o capítulo Sede Perfeitos, que é exatamente o que nós vimos Jesus e os Espíritos afirmarem nesse nosso estudo. Bem, nós já estamos aqui há um bom tempo debatendo esse assunto e tentando ser o mais didáticos possível para responder as perguntas que fizemos lá no início do vídeo, que foram: quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Nós resumimos essas 3 perguntas em uma só, que era: por que estamos no mundo? Ou qual o objetivo da vida? Vimos que Allan Kardec fez essas perguntas da seguinte maneira: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E vimos os espíritos darem essa resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançar essa perfeição, tem de sofrer todas as vicissitudes da vida corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de cumprir a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Será que tudo que nós falamos aqui faz algum sentido? Vamos perguntar a Jesus. Bem, nós já vimos Jesus confirmar uma parte da resposta dos Espíritos quando nos recomenda sermos perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Agora, e o resto da resposta dos Espíritos? Quando os Espíritos falam sobre contribuirmos com a obra da criação, com a obra de Deus, será que está certa a resposta? Vamos perguntar a Jesus. Qual o objetivo da vida ou qual o objetivo da encarnação? Fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João capítulo 4, versículo 34. Bem, nós só precisamos colocar o pronome no plural. Onde Jesus diz fazer a vontade daquele que me enviou, devemos alterar para nos enviou. A vontade de Deus é que sejamos perfeitos. Já vimos isso aqui. E o segundo motivo de estarmos no mundo é o que Jesus falou: realizar a obra de Deus. Porque é exatamente isso. Estamos no mundo para fazer a vontade de Deus, que é chegarmos à perfeição e realizar a sua obra. E repetimos isso toda vez que recitamos o Pai Nosso. Que seja feita a vossa vontade, tanto na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10. Bom, eu quero fazer um comentário final. Eu quero dizer que considero a pergunta 132 de O Livro dos Espíritos a pergunta mais importante da doutrina espírita. Eu posso dizer, com um pouco de exagero, mas nem tanto, que os centros espíritas de todo o país deveriam passar um mês fechados só estudando a pergunta 132. Não adianta falar de fluido, perispírito, perdão, amor ao próximo, mediunidade, etc., sem saber de cor salteado, como se dizia antigamente, a questão 132. Por exemplo, você sai de casa para ir ao supermercado e lá esquece o que foi fazer. Bom, o supermercado pode ser perto ou não, mas você volta para sua casa e pronto. Mas sair do plano espiritual e chegar aqui e não saber o que veio fazer é muito complicado. Até porque a resposta está na pergunta 132 de O Livro dos Espíritos. E como eu falei no começo, nós só podemos entender o que Jesus disse se soubermos de cor essa resposta. Porque tudo que Jesus ensinou aponta para essa resposta. Tudo que Jesus ensinou é porque ele sabe que o objetivo final é a perfeição. Bem, no próximo vídeo nós vamos continuar o assunto.
E o próximo vídeo está imperdível. Nele eu vou anunciar o fim do Espiritismo Consolador. Mas antes que alguém tenha uma síncope, prestem atenção ao que eu estou dizendo. Eu não disse o fim do Espiritismo, eu disse o fim do Espiritismo Consolador. O fim da abordagem consoladora do Espiritismo. Não perca o próximo vídeo. Então, clique em gostei, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado e até mais.